Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Que bom estarmos juntos nessa noite de Natal para compartilharmos a palavra do Senhor. Espero que todos vocês estejam bem, tenham tido aí um Natal abençoado junto com seus familiares. Eu quero convidar você a abrir o livro de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 em diante. Lucas, capítulo 1, do versículos 26 em diante. Todos acharam? Diz assim o texto, meus irmãos, acompanhem comigo aí na sua casa. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem chamada Maria, prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e disse: "Alegre-se, jovem agraciada, o Senhor está com você." Muito perturbada com essas palavras, Maria tentava imaginar o que o anjo quis dizer, mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria, porque Deus resolveu abençoá-la maravilhosamente, e muito em breve você ficará grávida e dará à luz um menino, e será dado o nome dele de Jesus, e ele será muito importante, e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre o povo de Jacó para sempre, e o seu reino nunca acabará." Amém? Que palavra maravilhosa, é a profecia do anjo dizendo o nascimento de Jesus, e hoje nós estamos aí comemorando, então, essa vinda gloriosa do Deus encarnado, no menino Jesus. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, a baixar a sua fronte e vamos orar. Pai, muito obrigado a Deus por essa noite, por estarmos juntos nesse culto online. Queremos te louvar, Deus, pelo dia que o Senhor nos deu, pelo tempo que podemos passar com os nossos familiares, e queremos te louvar, Deus, porque estamos comemorando hoje, Deus, o envio do seu Filho a essa terra e o nascimento dele, para que todos nós pudéssemos ter vida. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos meus irmãos que congregam nessa igreja, por aqueles que vão assistir esse culto e aqueles que estão acompanhando esse culto online. Que o Senhor derrame a sua graça poderosa, abençoada, sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Fala conosco, Deus, nós precisamos ouvir a sua voz. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos ter um momento de louvor? Que Deus possa falar com você nesse momento. Cantar novamente. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Enfermos e doentes são sarados, o Espírito de Deus está aqui.
glória e majestade. Te adoramos, Senhor. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no alto ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, te adorar, Senhor. À sala do trono, pra te adorar, Te louvamos, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te glorificamos, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, está em nós e está neste lugar. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos porque sabemos que em Ti temos proteção, que debaixo das Tuas asas estamos bem cuidados, Deus. Louvado seja o Senhor. de tuas asas tenho proteção. Os pensamentos conheces de longe,
louvamos, Senhor, porque esta letra é a Tua palavra, e a Tua palavra não mente, Senhor. Nós Te glorificamos por isso, Deus. Louvado seja o Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Senhor, é o que nós queremos, é o Senhor, é estar na Tua presença, é ouvir o Senhor. Este é o nosso desejo nesta noite, é escutar ao Senhor, escutar o que o Senhor quer nos falar, ao mesmo tempo em que ministramos ao Senhor, queremos ser ministrados por Ti, Deus. Por isso, desde já, fala, Deus, fala porque os Teus servos ouvem, Senhor, em nome de Jesus. Encontrar, pra Te ouvir.
faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao Nós cremos, Senhor, que é isso que vai acontecer agora, Senhor. Porque a Tua palavra é que será proclamada aqui, Senhor. E ela tem o poder para nos transformar, para mudar a nossa vida, Senhor. Para marcar um recomeço na nossa história, Deus. E é o que nós queremos, Senhor. Sermos transformados, sermos moldados segundo a Tua vontade, Deus. Vem e nos transforma, Senhor. Vem e nos transforma pela Tua palavra, Senhor. Fala, Senhor, porque os Teus servos, todos nós, ouvimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos então agora, nesse momento, passar pela palavra de Deus. Eu quero fazer algumas reflexões aqui sobre o Natal. Quero convidá-los a abrir em Gálatas capítulo 4 e leremos o versículo 4 e o versículo 5. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e o versículo 5. O texto diz o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nessa noite o Senhor venha falar conosco, ó Pai, e impactar nossos corações a respeito do Natal, da importância do Natal, da essência do Natal. Que todos nós possamos ouvir essa palavra e sermos não apenas ouvintes, mas praticantes também, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nesse período de Natal, quando o cristianismo se volta aí para as festividades de Natal, é muito fácil nós nos perdermos nas confraternizações, dos presentes, das trocas de presentes, na comilança, e perdemos aí o sentido do Natal, achando que Natal é apenas isso. Não passa pela nossa lembrança, queridos irmãos, que a vinda do menino Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é uma realidade que celebramos por um acontecimento a qual os profetas falaram e aguardaram com muita ansiedade. Temos várias profecias que anunciaram a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus. E isso há muito tempo antes, há 700 anos antes de Cristo. Por exemplo, Isaías, capítulo 7, versículo 14, ele diz, olha, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Essa é uma das profecias. A segunda profecia de Isaías está no capítulo 9, versículo 6, que diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. E também nós temos uma profecia de 740 anos antes de Cristo, que está em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz, mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para entrar entre milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Então esses irmãos profetas, eles aguardaram ansiosamente o cumprimento dessas promessas, dessas profecias, que hoje, queridos irmãos, nós desfrutamos de uma realidade que aqueles irmãos aguardavam em seus corações. Hoje nós experimentamos em nossas vidas a realidade da presença do nosso Senhor e Salvador. Nesse texto do apóstolo Paulo, meus irmãos, a realidade do Natal que devemos celebrar
mostra o quanto Deus é fiel e Ele é pontual nos seus planos eternos. Natal, meus irmãos, é um tempo de resposta a Deus. Natal, meus irmãos, é um tempo da pontualidade de Deus em relação à sua vinda. O texto diz, na plenitude do tempo. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu odeio chegar atrasado em meus compromissos. Eu acredito que pontualidade é uma forma de glorificar a Deus, porque por isso eu me esforço, para não deixar ninguém esperando, não deixar as pessoas esperando os meus compromissos. Pontualidade para mim, meus irmãos, é uma característica divina. E o texto diz aqui que na plenitude dos tempos, ou seja, no cumprimento do tempo, na hora exata em que Deus havia determinado que fosse levado a cabo a redenção feita pela mão do Messias. João dizia em alta voz, meus irmãos, o tempo é chegado. Dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam e creiam nas boas novas. Está lá em Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo de Deus, meus irmãos, ele é exato. E foi exatamente na plenitude dele que o seu plano se realizou. Meus irmãos, aqui nós vemos uma das verdades mais preciosas da palavra de Deus. Deus nunca chega atrasado. Ainda que as pessoas dizem que Deus tarda, mas não falha, que Deus é isso, meus irmãos, Deus não tarda, Deus não falha, porque Ele chega na plenitude dos tempos, na hora exata. De acordo com o apóstolo Paulo, meus irmãos, Jesus é o Filho pela qual todo o tempo havia esperado. As palavras do apóstolo Paulo nos levam a refletir sobre o momento da aparição de Cristo no mundo. O texto diz, vindo, porém, a plenitude do tempo. O momento em que Jesus veio é dito como um tempo em seu ponto máximo, uma ocasião única em que todas as partes da história que teriam de ocorrer, de fato ocorreram. Todo o detalhe, meus irmãos, que deveria ter acontecido, queridos irmãos, agora estava em seu lugar e Jesus então vem. Então, claramente o apóstolo Paulo quer que percebamos que o momento do aparecimento histórico do Filho, meus irmãos, foi algo que foi acordado, estabelecido entre o Pai e o Filho lá na eternidade. O apóstolo Pedro acrescenta que o momento da chegada do Filho era uma data em que os profetas do passado diligentemente investigavam, que ele lhes foi revelado. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 12, você pode depois estudar aí em casa. Essas palavras, meus irmãos, geram em nós a percepção de que o momento do nascimento de Cristo foi de acordo com a determinação de Deus, e que desde toda a eternidade, pela sua sabedoria, pelo seu santo conselho, pela sua própria vontade, livre e imutável, Ele ordenou que tudo viesse a acontecer. Cristo não poderia ter nascido mais cedo e nem poderia ter nascido mais tarde. Ele nasceu na plenitude dos tempos. Portanto, se o nascimento de Jesus ocorreu na plenitude do tempo, meus irmãos, nós precisamos entender o que aconteceu para que isso pudesse acontecer. De uma forma resumida, eu quero dizer que foi um tempo necessário para a preparação política. Jesus, ele veio num tempo onde o Império Romano trouxe a paz romana. Para o mundo que era conhecido naquele momento, o mundo se uniu como nunca antes. Os romanos, conquistando cidades e cidades, fez com que houvesse então uma hegemonia, uma paz. Jesus veio também num tempo de preparação econômica, porque os romanos haviam construído ali estradas para transportes, e aquilo fez com que Roma pudesse ir para vários destinos do mundo antigo. Ainda Jesus veio num tempo onde houve uma preparação cultural, a língua grega tornou-se o meio do comércio, da cultura, da filosofia, meus irmãos, e assim foi possível que o Evangelho e a literatura do Evangelho atingisse um público universal. E foi finalmente, meus irmãos, foi um tempo de preparação religiosa, porque havia fome na alma das pessoas, havia fome individual, havia uma fome social que estava sobre aquelas pessoas, o fracasso do paganismo e até mesmo do judaísmo, meus irmãos, fez com que houvesse um renascimento das esperanças messiânicas que caracterizavam então a parte do mundo antigo. Então, assim Jesus veio
na plenitude dos tempos. O apóstolo Paulo nos aponta, meus irmãos, para o fato de que, politicamente, economicamente, culturalmente, religiosamente falando, a história fora orquestrada pelo Deus único e verdadeiro, para que Jesus chegasse naquele momento. E, em particular, pela sua singular soberania e providência, meus irmãos, as histórias de Roma e Jerusalém, que figuraram tanto ali proeminentemente na estrada do nosso Senhor na terra, convergiram para essa data marcada, para a chegada do Filho de Deus. E é por isso que nós celebramos o Natal. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que há uma chamada à adoração imediata. Jesus, ele chegou naquele tempo, e aquele tempo era para ser reconhecido, e esse é o tempo hoje para que nós possamos reconhecer a Jesus. Natal é um tempo de reconhecimento, Natal é um tempo de irmos para Jesus, de entregarmos nosso coração a esse Deus que enviou o seu Filho encarnado, e é para hoje que é esse tempo de salvação, diz a palavra. O texto diz, meus irmãos, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, diz que no tempo certo eu ouvi, no dia da salvação eu lhe socorri. De fato, agora é o tempo certo, hoje é o dia da salvação. Nós não podemos, meus irmãos, ser lentos nessa resposta. Na eternidade, meus irmãos, não há mais salvação. Se houvesse salvação na eternidade, muitos que morreram sem Cristo poderiam ser salvos. Na eternidade, Deus não salvou e não salvará, pois a salvação de Deus é revelada no tempo que se chama hoje. Os perdidos que morreram para o juízo em suas obras, sem Deus, eles acordarão para a condenação eterna, mas aqueles que morreram em Cristo, crendo, ressurgirão para uma nova vida, uma vida com Deus. E muitas pessoas, embora não tenham ouvido o Evangelho, embora estejam cientes das necessidades da salvação, ainda hoje decidem empurrar para amanhã, e talvez amanhã seja um dia tarde. É importante entender, meus irmãos, que é perigoso contar com o amanhã, como avisa a palavra de Deus. O livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 14, diz: ouçam, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e passaremos um ano fazendo negócios e ganhando dinheiro. Vocês nem mesmo sabem que será a vida de vocês amanhã. Vocês são apenas como neblina, aparece por um instante e logo desaparece. Meus irmãos, a procrastinação é um pecado que negligencia a palavra de Deus. E se uma pessoa continuar nesse caminho, ela se tornará indiferente. As consequências são que quando sua vida chegar ao fim, ela passará da eternidade, meus irmãos, longe do Senhor, longe da presença de Deus. Como aquela parábola do tolo rico, que estava focado apenas nos seus negócios, em acumular dinheiro, e Deus lhe disse: insensato, essa noite pedirão a tua alma. O salmista, meus irmãos, no Salmo 95, versículos 7 e 8, ele diz o seguinte: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. E foi com esse aviso tão importante que o escritor de Hebreus repetiu isso em sua carta 3 vezes, dizendo: hoje, se ouvirem a voz, não endureçam o coração, como fizeram na rebelião. Está lá em Hebreus capítulo 3, do 7 a 8, também 3 e 15, e capítulo 4, versículo 7. Esta é uma advertência enfática contra a descrença e a procrastinação, meus irmãos. E ela avisa que realmente existe um grande perigo em resistirmos ao chamado de Deus. Por isso, o Natal, meus irmãos, é a lembrança de que o Senhor veio para salvar-nos e nós precisamos, então, darmos uma resposta a essa salvação. A segunda coisa, meus irmãos, é que Natal é um cumprimento da missão. O texto diz: Deus enviou o seu Filho. Meus irmãos, a palavra enviar é muito presente nesses textos. Deus, Pai, enviou o seu Filho em uma importantíssima missão
universalmente aplicável a todos os homens, a toda a criação. É um conceito muito comum dentro do Evangelho de João e por muitas vezes reiterado por ele. Por exemplo, João 3,17 diz: Deus enviou o seu Filho amado não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Os seres humanos foram criados, meus irmãos, para viverem com Deus em um relacionamento pleno, harmonioso, um relacionamento de paz, sem maldade, sem dor, sem morte. Porém, os seres humanos escolheram descartar uma ordem divina e tal desobediência lhes custou a perda dessa vida perfeita. E a partir disso, o pecado então contaminou a alma humana e as consequências estão aí. O mundo tornou-se um lugar difícil, meus irmãos. Apesar das coisas boas que ainda permanecem, o mundo se tornou um lugar difícil. Mas a pior consequência foi o homem estar separado de Deus. O pecado ofendeu a santidade de Deus, impregnou na alma humana e a desconfigurou. E as pessoas começaram então a demonstrar sinais de perversidade, de maldade. Tal condição nos condenou a nunca mais desfrutarmos do paraíso, da companhia do nosso Criador. Porém, queridos irmãos, Deus é amor. E não há nada mais poderoso no universo do que este amor de Deus. Ele decidiu perdoar o homem por todas as suas injustiças. Não havia ninguém puro ou inocente cujo sangue pudesse redimir toda iniquidade. Então Jesus, obedecendo uma ordem do seu Pai, desceu na terra, nasceu em forma humana. E a palavra do Senhor diz que ele enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Jesus não se importa, meus irmãos, de sofrer em nosso lugar. Não se importou, pois seu amor sempre foi maior do que a sua dor. E foi o ser humano que errou, eu e você que erramos, nós desobedecemos, nós agimos de maneira errada, nós fizemos as más escolhas e muitas vezes rejeitamos fazer o que era certo, e mesmo consciente fizemos isso. E diante disso, nós que deveríamos então ter morrido naquela cruz, somos verdadeiros culpados. Jesus era inocente e não merecia tal sofrimento. Quando você olha para o texto de Isaías, meus irmãos, capítulo 53, diz que o castigo de Deus estava sobre ele e ele não tinha culpa. Por nossa rebeldia, ele foi esmagado pelos nossos pecados. Ele sofreu o nosso castigo para que nós fôssemos restaurados. Porque todos nós desviamos como ovelhas, deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos. No entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Natal, meus irmãos, é missão de Deus. Jesus veio em missão para salvar a humanidade. E essa missão também é designada a nós. Nós não podemos celebrar o Natal fora dessa realidade. Nós somos parte de uma história maior. Os primeiros discípulos sabiam disso, sabiam qual era a história, eles conheciam a história de fé de Israel, sabiam que eles eram um povo escolhido para falar do Messias. Tal como Deus é parte das nossas vidas, nós também somos parte de uma história muito maior. A história da missão de Deus, meus irmãos, para reconciliar com Ele as pessoas, como a Bíblia diz, lá em Mateus 28, 19 e 20 diz, o Senhor Jesus diz, olha, portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os ensine os seus novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que lhe deis. Ele ordenou a todos nós a irmos, a falarmos, meus irmãos. Esse é um comando, e é um comando que não é isento de obrigações. Todos nós, seus seguidores, seus discípulos, somos responsáveis por isso. A nossa missão, qual é? A nossa missão é sermos testemunhas. Nós não podemos impedir que o mundo se corrompa. Na verdade, meus irmãos, quanto mais o tempo passa, o mundo vai se corromper de tal forma que será impossível para um cristão viver piamente nele. Por isso os cristãos serão tirados um dia dessa terra.
Porém, durante o tempo em que for determinado, meus irmãos, aos cristãos permanecerem aqui, cabe a nós a refletirmos a luz de Cristo através de um viver pacífico, através de um viver piedoso, reto, através sendo um exemplo de boas obras, de moralidade, de honestidade, de bondade, de benignidade, de ética, de honra, de sensatez e tantos outros atributos valorosos que nós aprendemos na palavra de Deus. Aliás, foi isso que o apóstolo Paulo disse a Tito, no capítulo 2, versículo 7, ele diz o seguinte: olha, vocês mesmos devem ser um exemplo da prática de boas obras, tudo o que fizer deve refletir integridade e seriedade do seu ensino. Então nós somos chamados a sermos testemunhas. Natal é para que nós lembramos que precisamos ser testemunhas nesse mundo onde as trevas têm reinado. A segunda coisa, meus irmãos, é que a nossa missão é não mudar as pessoas pela força. Queridos, a humanidade sempre viveu e viverá por aquilo que julga entender correto. Todas as pessoas agem dessa forma e jamais devem ser obrigadas, meus irmãos, a engolir coisas que nós queremos impor. Não é assim que o cristianismo funciona. Essas pessoas têm as suas convicções. Nós não devemos tentar impor às pessoas, meus irmãos, algo que elas não querem. Devemos sim mostrar, dizer e ensinar que existe uma opção melhor de vida. Devemos sim dizer a elas que existe uma opção melhor do que a dor, melhor do que o sofrimento, melhor do que a frustração, melhor do que tantas outras coisas que elas buscam em outros lugares. Devemos mostrar que essa opção é o santo evangelho de Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. A nossa missão é falar das boas obras, das boas notícias para todas as pessoas e todas as ações, de forma como Jesus determinou. Alguns verão e ouvirão a mensagem, entenderão e aceitarão. Outros verão e ouvirão, mas não entenderão, não aceitarão. Por isso Jesus mesmo disse, meus irmãos, que é Ele que faz essa diferenciação. O texto de Marcos 16 diz: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Algumas pessoas simplesmente não crerão, mas a nossa missão não é obrigá-las a crer, julgá-las por não crer. O que importa é falarmos desse Deus e que o Espírito Santo que possa então alcançar essas pessoas, abrir as suas mentes e os seus corações e convencê-las do pecado, da justiça, do juízo. Natal, meus irmãos, é uma missão. Natal é lembrarmos que somos discípulos e devemos levar a missão de Jesus tão a sério quanto o Pai levou e Jesus Cristo levou. Que Deus nos abençoe e possa nos dar nessa noite uma noite tranquila de paz e que possamos todos nós lembrarmos que temos um chamado de Natal. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Amém, meus irmãos, nós estamos encerrando nosso culto, então, de Natal. Glória a Deus, que Deus abençoe você, que você tenha uma noite tranquila, de paz, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém? Lembrando que nós não teremos culto no domingo que vem, no culto do primeiro domingo do ano, mas que faremos também, como estamos fazendo hoje, traremos uma palavra para você, para abençoar aí a sua vida. Ok? Voltamos então no dia 8, às 19 horas, se Deus quiser. Eu quero convidar você a se colocar em pé aí na sua casa e eu quero orar pela sua vida, fazer um momento de intercessão, orar pela sua vida, pela sua família, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, que você possa pensar aí num pedido que você está colocando diante de Deus, e eu vou estar orando então, ok? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Deus, a vida dos meus irmãos que estão assistindo esse culto, que estão agora se posicionando em pé em seus lares, com as suas mãos em seus corações, clamando, Deus,
por algo que só o Senhor pode fazer, Senhor. Pai, eu peço que em nome de Jesus, que o Senhor visite cada casa, cada lar, visite esse irmão, essa irmã, e traga da sua paz, da sua presença, do seu amor, Deus, que esse irmão, essa irmã possa experimentar, Deus, da presença do Teu Santo Espírito, Senhor. Dê a eles, ó Pai, aquilo que eles estão precisando, Deus. Se há uma cura sobre uma doença, que o Senhor, então, Deus, estenda a sua mão e cure essa pessoa. Se há uma porta de emprego, Deus, que o Senhor possa abrir. Se há uma situação familiar, Deus, que o Senhor possa restaurar, Deus, situações familiares, abençoar casamentos, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que o Senhor esteja fazendo uma obra, Deus, na vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Deus, que esse início da semana que vamos ter amanhã, Deus, que o Senhor possa fazer com que cada um, Senhor Deus, possa receber do Senhor, ó Pai, a porção do Teu Santo Espírito, Senhor, de forma que venha ter os seus corações avivados, trabalhados e mudados, ó Pai. Deus, eu quero abençoar esses irmãos, pedir que o Senhor esteja visitando os seus corações, olhando para a vida deles e fazendo milagres, Deus. Milagres que só o Senhor pode fazer. A Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que traz à existência coisas que não existem através do poder da Sua palavra. Então, Deus, é só o Senhor querer, Deus, o Teu querer será efetuado. Por isso, Senhor Deus, visita essas pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Receba aí a bênção do Senhor. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus e as consolações eternas do Santo Espírito Santo esteja com você, meu querido irmão, com o seu lar e com todo o povo de Deus disparado na face dessa terra, não só agora, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Até o próximo domingo.